No varejo, não basta ter um bom produto. É preciso estar no lugar certo, na hora certa e da forma certa. Por trás de cada produto que gira na prateleira existe uma equação complexa que envolve indústria, distribuição, relacionamento com varejo, posicionamento de marca e execução no ponto de venda. E a verdade é que muitas empresas não perdem mercado por falta de qualidade, mas por falta de estratégia. Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos entender o que define o sucesso de uma marca nas prateleiras e como indústria e varejo precisam jogar juntos para gerar resultado. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 233. Indústria e varejo, o que define o sucesso de uma marca nas prateleiras. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E o nosso convidado de hoje é Pedro Rodrigues, diretor comercial da Milho de Ouro. Fundada há mais de 30 anos, a Milho de Ouro é uma das principais indústrias brasileiras de snacks. Opera com capacidade produtiva de até 1.400 toneladas mês e presença em mais de 20 mil pontos de venda em 14 estados. Olá, Pedro, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Olá, Daniel. Boa tarde, um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado pelo convite. E é uma satisfação aqui para a gente conversar na tarde de hoje. Ah, legal. O prazer é nosso em receber você aqui. Acho que esse tema que a gente vai conversar é um tema bem legal para quem é empresário, empreendedor do varejo. Mas antes de entrar especificamente no tema, queria pedir para você se apresentar para quem está nos ouvindo, conta um pouquinho da sua trajetória e já apresenta também aí a Milho de Ouro para quem por acaso não conhece. Tá joia. Bom, boa tarde. Meu nome é Pedro Rodrigues, eu sou diretor de marketing comercial aqui da Milho de Ouro. Eu já estou na empresa desde 2011. Eu sou a segunda geração da família fundadora. Então, foi fundada pelos meus pais em 1992, no interior de São Paulo, em Amparo. Quando mudamos para o Embu das Artes, aqui na Grande São Paulo, em 97. É, e a- Contando um pouquinho da história da empresa, né? Então, em 98, quando a gente se mudou para cá, a gente iniciou a terceirização para líder global de snacks, e isso perdurou aí por mais ou menos 12 anos, quando em 2009 essa parceria se encerrou de forma amigável, e aí quando lançamos a nossa marca Lubits, né? Naquela ocasião eram algumas marcas, né? A gente fez um guarda-chuva de marcas ali, era Lubits, Tirateima, Frix, então cada categoria de produto tinha uma marca. Quando agora, recentemente, há mais ou menos um ano e meio, a gente unificou as nossas marcas e hoje nós trabalhamos apenas com Lobits. Os produtos, todos os outros produtos existem, mas eles são uma derivação de Lobits. Então é aperitivo Lobits, salgadinho de milho Lobits, batatas Lobits, pipocas Lobits, polvilho Lobits e assim sucessivamente. Ah, muito bem. Bom, uma coisa que a gente já aprendeu ao longo do tempo é que não basta um produto ser bom para você ter sucesso. Obviamente que você precisa ter um produto bom para ter sucesso, mas não basta só ele ser bom, é preciso muito mais. O que que vocês, ao longo dessa trajetória, aprenderam e entenderam com relação a tudo mais que precisa estar bem redondinho, além de um bom produto? Daniel, na verdade, assim, a gente precisa, um pouco do que eu tenho conversado bastante, né? O que a gente precisa é respeitar as fases de evolução da marca e da empresa, né? Então, você precisa, acima de tudo, como base, um produto de qualidade. O que é um produto de qualidade? Quando a pessoa come e fala, nosso produto é muito bom. É isso, né? Existem também, você precisa ter processos de qualidade, que é o que está por trás da marca. As pessoas não veem o meu processo produtivo, mas nós temos qualidade no processo produtivo, né? Que a gente traz uma garantia de qualidade, ou seja, o produto que eu vou comer hoje é o mesmo que eu vou comer amanhã e depois de amanhã, e a formulação, ela é fidedigna. O produto no ponto de venda é fidedigno à formulação. Então, a gente, acima de tudo, precisa ter qualidade, precisa ter um preço competitivo, precisa ter um posicionamento muito bem definido. Nós já tivemos um posicionamento, hoje nós temos outro. Então, a gente vem, de acordo com a dinâmica de mercado, buscando qual é o posicionamento correto para o nosso produto. Além disso, a gente também precisa aí utilizar de ferramentas do marketing, a gente vem se utilizando cada vez mais, principalmente de degustação. Como a nossa marca é uma marca que ainda não detém de um share de uma líder global e nacional, então as pessoas por si só elas passam pelo produto no ponto de venda, a embalagem chama a atenção, mas não que necessariamente elas comprem, né? Porque é um produto de compra por impulso.
o que que a gente tem investido cada vez mais é em degustação, é mostrar ao consumidor de snacks a qualidade do nosso produto. E no ato que ele degusta esse produto, ele vê que o preço é um preço competitivo na gôndola, ele leva. Então é uma forma de fidelizar o cliente. E isso para todas as nossas linhas de produto. O salgadinho de milho tem uma qualidade excelente, o de trigo, as batatas, o polvilho, todas as linhas, porque eu estou levando o nome Lobits. Então, quem comer um produto Lobits já é sinônimo de, pô, esse aqui produto é Lobits, esse produto é bom, né? Então, é isso que ao longo do tempo a gente vem trabalhando para conquistar esse respeito do consumidor. E uma empresa que tem décadas de existência já deve ter passado por vários períodos diferentes aí de hábito dos consumidores, de preferências dos consumidores. Como que você analisa o momento que a gente está hoje? O que que o consumidor tem buscado mais? O que que ele buscava antes que não está buscando? O que que mudou e como é que está? Qual a sua visão, Pedro? Eu acho que tem vários pontos aqui, né, para a gente trazer a respeito do consumidor, né? Eu acho que o ponto, começando de trás para frente, né, falando mais da atualidade aqui, eu acho que o consumidor está buscando cada vez mais produtos mais saudáveis, né? Uhum. Então acho que é por conta dessa história, dessa onda que a gente está passando aí pelas canetas emagrecedoras, né, se a gente pode assim chamar, o consumidor ele está buscando por produtos menos calóricos, com menos ingredientes, não tem aquela lista extensa de itens químicos no produto. Isso é um ponto e a gente está muito atento a isso também na nossa linha de produtos e muito em breve também, quem sabe a gente vem com uma linha específica para saudabilidade, produtos proteicos e etc. A gente tem esse know-how produtivo, né? A gente terceiriza até para outras marcas um produto desse perfil. Então, outras coisas que a gente veio observando ao longo do tempo, que é super atual, o consumidor cada vez mais ele quer comer o que é bom. No nosso ponto de vista, ele não está só buscando preço, porque o preço não fideliza. É óbvio que ele busca preço, mas ele não busca só isso. Então, ele quer um produto bom, de qualidade, com preço acessível. Então, precisa ser, no nosso ponto de vista, obrigatoriamente a combinação dos dois pontos: a qualidade do produto e um preço competitivo. O preço competitivo, e quando a gente fala em qualidade também, principalmente quando a gente visa qualidade, a gente lida com fornecedores de primeira linha, né? Então, casas de aromas são multinacionais, fornecedores de milho, de óleo, todas empresas de grande porte que possam nos atender com qualidade ao longo dos meses, dos anos. Então, tudo isso tem um certo custo diferenciado, né? Então, por isso que a gente não consegue se posicionar como uma marca de primeiro preço no ponto de venda. Além do mais, a gente tem campanhas de marketing constantemente, planos de degustação constantes no ponto de venda, ações com os pontos de venda, com os clientes, com os consumidores. Então, tudo isso acaba demandando um acréscimo bem pequeno no custo do produto, porque senão também a empresa acaba não conseguindo se sustentar por conta das margens, né? Eu acho que tem tudo a ver isso que você falou em termos de equilíbrio, de estratégia, de qualidade, de preço e tudo aquilo que vai ser investido em promoção e marketing. Agora me conta uma coisa, Pedro, como que é competir uma empresa familiar como a de vocês, que cresceu e que já tem uma participação relevante no mercado, mas que compete com grandes players globais? Eu sempre falo aqui que para tudo tem o lado positivo e negativo. Micro e pequeno lojista, ele consegue competir com grandes varejistas dentro de uma expectativa correta, com uma estratégia correta. No caso da indústria tão específica assim de snacks como é a de vocês, como que é essa competição com os grandes players e o que que você atribui aí o sucesso que vocês vêm tendo na estratégia que vocês têm adotado? Olha, Daniel, eu acho que a gente nem fala, a gente aqui internamente, a gente nem fala muito em competição, né? A gente respeita muito todos os nossos concorrentes, seja a multinacional de snacks, a mais famosa, seja as menores, seja as regionais, seja uma fábrica de snacks aqui do bairro. Então, a gente respeita a todos e a gente acredita e enxerga o mercado como uma oportunidade para todas as marcas que fizeram um bom trabalho, né?
É óbvio que quando você olha a líder que detém 80% de share do mercado nacional, você fala, ela faz um excelente trabalho, né? Um incrível trabalho. Ela não só é uma fabricante de snacks, como ela é uma empresa de distribuição, né? Uhum. Como ela chega de forma efetiva em tantos pontos de venda? Né? Vamos falar aqui, estimo eu, que mais de 400 mil, 500 mil, 600 mil pontos de venda no Brasil, assim como grandes empresas de chocolate, Nestlé, etc., também atingem esses números, né? Então, é através de muito trabalho dentro de uma cadeia de distribuição. E isso não foi da noite para o dia que ela conquistou isso. É óbvio que ela tem um patamar de investimento muito alto, porque ela está embaixo de um grupo global também de produtos alimentícios, né? Que é a Pepsi, lá nos Estados Unidos. Então, acaba tendo muitos recursos para esse avanço. Então, a gente não gosta de trazer. É óbvio que são concorrentes, a gente respeita, mas a gente acredita que há espaço também para mais uma marca de qualidade equiparada a um preço mais competitivo, porque à medida que o mercado vai crescendo e as marcas vão crescendo, os preços vão ficando mais altos, né? E se eles estão sozinhos também, eles acabam ficando sem referência, porque não tem outras marcas que estão vindo junto com eles. Então, a gente enxerga e acredita que esse nosso posicionamento de trabalhar de 40% a 50% mais barato no ponto de venda, entregando uma qualidade similar de produto, uma qualidade de nível A, seja um fator determinante e até mesmo para o avanço que a gente vem tendo de crescimento nos últimos anos, através de cadastros em novos pontos de venda, redes de supermercados nacional, regional, enfim, e até mesmo algumas exportações, né? Eu acho que você já mencionou aí um tema que eu considero muito importante, que é a relação da indústria com o varejo. Aquilo que a gente sabe, né? Os grandes players nacionais e globais, eles têm na distribuição sua grande força, mas outros players menores, muitas vezes com bom relacionamento com o varejo, conseguem estar nas principais praças, nas principais prateleiras dos principais mercados. Como é que vocês enxergam essa relação com o varejo? Fala qual que é a importância de se criar essa boa relação da indústria com o varejo, como que vocês têm feito isso? Olha, Daniel, a relação com o varejo, ela é essencial. Quando você pega grandes varejos, varejistas nacionais, como os grandes cash carries que a gente tem hoje no Brasil, que são empresas muitas vezes até com capital aberto em bolsa, a relação ela é uma relação um pouco mais restrita, porque são muitas pessoas dentro de um nível hierárquico de uma rede dessa. Então, mas não deixa de ser um fator determinante para a gente. Quando a gente fala em relacionamento, tem sempre um momento que você precisa ajudar esse parceiro e esse parceiro precisa te ajudar. O que que é ajudar? Olha, Pedro, eu preciso de um investimento numa ação de degustação, eu preciso movimentar a loja dessa forma, eu tenho um aniversário, e aí, consequentemente, então, assim, a gente acredita muito que o nosso time muito bem instruído e pessoas também com o DNA da nossa empresa, trazendo muito amor e muito coração no que faz, energia positiva. A gente acredita muito nessa proximidade. Então, assim, a gente não busca e eu acredito que a gente não tenha inimigos hoje no mercado, muito pelo contrário, né? Então a gente nunca sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Então eu trato assim meus concorrentes e também todos os nossos clientes através cada vez mais de relações mais próximas. Eu acho que não é só a relação de trabalho também, muitas das vezes é relação de amizade. Você vai conversar lá com uma pessoa da rede que você está fazendo um trabalho, como é que está a sua família, como é que estão as coisas, como é que você está, né? Como é que está o mercado para você? O que que a guerra do Irã está afetando no seu negócio? O que que eu posso te ajudar? Você precisa se colocar no lugar da pessoa, porque você precisa entender as dores dela, que muitas das vezes você consegue ajudá-la. Isso você vai criando laços mais próximos. Amanhã ou depois essa pessoa não está nessa rede, ela está numa outra rede, e você já criou esse laço. Então eu acho que é muito necessário um respeito mútuo, né? Então a gente respeita muito o nosso colaborador, o nosso cliente, seja o colaborador das mais diversas áreas aqui dentro da empresa, seja da produção, da logística, do time comercial, do financeiro.
porque a empresa ela é uma única coisa, né? Um único CNPJ, né? Um único nome. Então todos precisam estar muito bem alinhados aos objetivos da companhia. E essa relação entre indústria e varejo realmente ela é fundamental. O que eu escuto muito aqui, nessas entrevistas que eu faço toda semana, é que ao longo do tempo, o varejo e a indústria estão cada vez mais próximos. Há alguns anos ou décadas atrás, quem era da indústria só conhecia da indústria, quem era de varejo só conhecia de varejo. E hoje a gente percebe que tem muita indústria que se tornou também varejo, ou seja, virou uma coisa só, ou tem muita indústria que se fundiu com o varejo em algumas parcerias. E o que eu tenho percebido é que muitas vezes o ponto de vista de alguém especialista na indústria sobre varejo é um ponto de vista muito interessante. É uma outra forma de olhar o varejo. Então, eu queria perguntar para você, Pedro, como que você enxerga que está o varejo hoje em dia? O varejo que é aquela coisa de vender para o consumidor final o produto já acabado. Vocês são indústria, mas vocês precisam ter uma visão sobre varejo. Qual que é a sua visão de varejo hoje aqui no Brasil? Olha, Daniel, eu acho que o varejo passa por momentos recentes desafiadores, né? Eu acho que a gente está acompanhando, né, essa mudança de hábito do consumidor. Como eu comentei no começo da nossa conversa, você fala primeiro aí nas canetas emagrecedoras. As pessoas estão comendo menos, né? As canetas emagrecedoras nada mais são do que inibidores de apetite. Elas comem menos, é comum. E elas estão buscando cada vez mais o quê? Alimentos proteicos. Por quê? Para não perder massa magra, né? Enfim, é o que a gente acompanha aí nas notícias e nos artigos também, né? Então, está cada vez mais próximo porque a indústria quer entender como ajudar o varejo a vender mais. E o varejo quer se aproximar da indústria para falar, você precisa produzir um produto assim para que a gente consiga vender mais no ponto de venda. Então, eu acho que essa relação ela traz benefícios mútuos para ambos. Né? Então, assim, a indústria só vai produzir se tiver varejo para vender e o varejo só vai vender se tiver produto para vender. Estou trazendo de uma forma muito simplista. Então, é onde vocês estudam juntos, onde nós estudamos juntos, o perfil do consumidor, né? Cara, se eu lançar um produto numa gramatura maior, numa gramatura menor, num sabor tal, o que que você acha? Então a gente está sempre trocando com o varejo isso. Além do mais, outros canais também que você precisa estudar e entender junto com o varejo. A gente tem percebido e a gente tem visto aí também através de artigos, etc., de números, de estatísticas, que as pessoas têm frequentado menos os supermercados, né? Com o advento da internet, principalmente de marketplaces, com a facilidade de acesso, essa quantidade gigantesca que a gente tem hoje de marketplace, esse fácil acesso a fazer uma compra do supermercado pelo celular, num aplicativo desse de marketplace que o cara te entrega no dia seguinte a um preço competitivo, como se você fosse comprar lá. Né? Então a gente percebe também que o varejo já começa se estruturar para atender esse perfil de mercado também, não só a loja. Ah, não, eu tô aqui só na loja, mas cara, cada vez mais as pessoas vão menos às lojas, né? E aí entra um pouquinho do nosso cenário. Se o meu produto é um produto onde a pessoa compra por impulso, como que eu faço ela comprar por impulso se ela está na casa dela? Qual é o impulso que ela vai ter? Como que eu impacto o meu produto para ela no computador dela? Porque no computador dela ela está com uma lista de compras lá. Ah, eu preciso comprar produto de limpeza, eu preciso comprar arroz, preciso comprar feijão, preciso comprar café, preciso comprar. Mas na lista dela não tem salgadinho. Na maioria das vezes não tem salgadinho, porque é um produto de impulso. Ah, eu vou comprar porque quando eu receber uma visita, ou quando eu fizer um churrasco, ou quando eu der uma festa, eu tenho lá na minha casa. Só que se ela não está vendo o produto, então, esse é um grande desafio, né, que a gente vem trocando bastante internamente com o nosso time e também com o próprio varejo, como que a gente faz continuar a ser percebido no ponto de venda virtual e, obviamente, também no físico, né, através das lojas. Então, essa troca, a gente só tende a ganhar para os dois lados, tanto para a indústria quanto para o varejo e para outros estabelecimentos também, os quais a gente vende nossos produtos. Não, e pelo visto, vocês têm feito muito bem essa troca, porque pela sua resposta dá para ver que você está bem conectado aí com os novos desafios do varejo. O que você falou é a mais pura verdade, especialmente pós-pandemia.
O consumidor mudou muito, ele está vindo com novos hábitos, novas prioridades, ele está buscando personalização, hiperpersonalização. Ele não apenas consome um produto, ao comprar um produto, ele está de alguma maneira se posicionando ou apoiando aquela marca por aquilo que ela faz. Isso sem falar nessa questão das canetas emagrecedoras, da questão da saudabilidade dos produtos, que está muito em voga. Produtos que têm um apelo de ser saudável realmente traz bastante o impacto de vendas. Então, você está bem conectado, acho que isso é importante. E entender como você vai conseguir impactar o consumidor online, em casa, é dos maiores desafios do varejo hoje em dia. A gente já viu algumas boas estratégias que funcionam para determinados segmentos, influenciadores, vídeos virais, sabe, essas coisas, mas na prática, cada segmento, cada produto tem ali o seu desafio. E eu acho que isso que você falou, a relação entre a indústria e o varejo tem que ser muito próxima para que ambos saiam ganhando nesse processo. Queria entrar um pouquinho agora numa parte um pouco mais técnica, entendendo da experiência de vocês. Em termos de ponto de venda físico, o que é bem determinante para você ter um bom resultado ou não nesse tipo de segmento de alimentos como o de vocês? O que vocês têm de experiência aí para compartilhar para quem está nos ouvindo? Assim, olha, isso aqui dá muito certo, isso aqui já não dá mais certo, isso aqui a tendência é não funcionar mais. Compartilha com a gente um pouco de estratégias em ponto de venda com base na experiência de vocês, Pedro. No mundo ideal, Daniel, o que dá mais certo, no meu ponto de vista, eu não sou aqui o dono da verdade, muito pelo contrário, mas falando do nosso negócio, é espaço em gôndola. Quanto mais espaço em gôndola eu tiver, mais atenção eu chamo do consumidor que está passando no corredor. Quanto mais pontos extras eu tiver, mais eu chamo a atenção do consumidor que está ali numa fila de um caixa e está vendo a ponta de gôndola com os produtos. Quanto mais, quanto melhor a qualidade da minha embalagem, a definição de impressão, a definição de uma cor viva, né, o brilho da embalagem. Quanto mais chamativa ela for, não estou falando que é o máximo de cor possível, não. Quanto mais chamativa. No meu caso, que tem um personagem, que é o Lobo-Guará, que é o Lobits, quanto mais carismático ele for. Então, aqui eu estou trazendo uma porção de coisas que nos auxiliam a obter sucesso no ponto de venda, né? Mas você fala, Pedro, mas vocês sempre tiveram o espaço que você tem? Na gôndola hoje? Não, muito pelo contrário, a gente tinha duas frentes ali, dois pacotinhos. Então, cada vez mais, como que você vem conquistando esse espaço? Através de ações como degustação, e aí onde o próprio varejista enxerga, fala, nossa, cara, você fez uma degustação aqui, o estoque acabou do produto. Fala, cara, então eu preciso de um espaço um pouquinho maior em gôndola, né? Não é verdade, você precisa. Então você vai lá e aumenta o espaço. Aí você faz outra degustação, aumenta o espaço. Então, assim, a gente está muito acostumado a ouvir do varejista, e com razão, que a gôndola não é elástica. E ela não é elástica, né? Mas a gente precisa buscar e inovar através de displays que chamem atenção. A gente lançou agora, recentemente, um produto que ele vem numa caixa display. Ou seja, a gente busca um chão na loja. O que que é um chão? É um espaço para colocar um pallet para colocar essa caixa lá desse produto display, onde a gente abre a frente da caixa de papelão e o produto está exposto. Ah, Pedro, e como que é essa caixa? Essa caixa é ultra colorida. O cara olha e fala, nossa, caixa bonita. Ele vai lá e pega o produto. O produto está bem posicionado, o produto está bem posicionado com preço, ele está abaixo de R$ 10, tá? Eu vou levar. É uma gramatura grande, é um produto de 200 gramas, né? Então, mas eu tinha essa receita de bolo antes de fazer isso? Não, a gente não tinha, né? Essa foi uma inovação. Então, a gente vai muito um pouco de tentativa e erro e entender isso aqui funcionou para o consumidor, não funcionou. A gente já lançou produtos também aqui, já lancei salgadinho sabor paçoca, já lancei salgadinho sabor hot dog. Na ocasião, não obteve o retorno que a gente esperava, né? Então a gente aprende com isso. Ah, não, foi, foi, foi um, foi um grande case de aprendizado para nós. Então a gente está constantemente buscando, porque o consumidor está constantemente mudando a forma de interação dele também
com o varejo e com o consumo, né? Ah, e o que você está falando, a gente escuta muito aqui de grandes empresários, especialistas, que é preciso ter essa coragem de errar, de tentar e corrigir rápido. Não dá para apostar só na certeza, não dá para esperar a coisa estar 100% segura para você arriscar. Acho que isso é importante, empresário, empreendedor, Pedro. Precisa dessa coragem, né? Arrisquei, tentei, deu certo, continuo, não deu certo, mudo, mas para isso eu tenho que ter dados, para isso eu tenho que ter toda uma estrutura. E o exemplo que você deu aí é um belo exemplo de criatividade, de inovação. Ah, se o espaço na gôndola está muito difícil, eu vou criar uma maneira de criar minha própria gôndola, meu espaço ali, a minha caixa em cima de um espaço vazio do supermercado já por si vira um espaço de venda. E aí eu queria entrar um pouquinho nessa questão da inovação e da criatividade, que é uma característica muito forte do empreendedor brasileiro, mas ao mesmo tempo a gente sabe que quando empresas competem com os grandes players internacionais, fica aquele dilema. Até onde eu copio um modelo de negócio que está dando certo e até onde eu inovo e tento criar uma personalidade própria. Como equilibrar esse balanço? No caso dos snacks, a gente sabe, é tudo muito parecido, mas ao mesmo tempo cada um quer colocar a sua digital, né? Como que vocês encaram isso, Pedro? Daniel, isso é muito difícil da gente trazer uma definição para isso, né? Eu acho que é muito mais em determinados momentos, além, é óbvio, de todos os estudos que a gente tem por trás e troca com o nosso time interno, o que que vocês acham da gente seguir assim, seguir assado, tem muito uma questão de feeling também, né? Então, o empreendedor, utilizando da criatividade dele, antes de mais nada, eu preciso estar no ponto de venda para entender, deixa eu ver o que está acontecendo aqui no ponto de venda, né? Então, assim, em várias situações eu já fui para o ponto de venda e vi o consumidor comprando, eu vou falar aqui na linha de snacks, o consumidor comprando um produto mais caro que o meu, de uma qualidade de embalagem fortemente inferior à minha. Eu falava, cara, mas por que que ele está comprando, hein? Então, a gente fica se perguntando o que que eu posso fazer de diferente? Como que eu posso chamar atenção? A título de curiosidade, a gente fez essa caixa colorida e eu fui acompanhar um pouco a execução no ponto de venda de algumas redes com o time de marketing, trade e comercial também. E houveram fatos curiosos, onde, e foi mais de um cliente, mas um dos clientes que a gente foi visitar, ele estava com um aéreo do corredor dele, a prateleira, cheia dessa caixa nossa colorida. E ele, cara, cadê meu pedido? Cadê meu pedido? Falando com o meu time comercial, o pedido não vai chegar, cadê o pedido? Cadê? Aí eu falei pra ele, mas por que que você tá com tanta, assim, óbvio, eu preciso te entregar, claro, mas por que que você tá com tanta pressa do pedido? O seu aéreo tá cheio. Ele falou, não, essas caixas estão todas vazias. Eu falei, a caixa tá vazia? Ele falou, é porque a caixa é bonita. Eu falei, cara, caramba, isso é curioso. Eu olhei pro meu time e falei, cara, que é isso? O cara falou, não, pô, tuas caixas bonitas dessa daí eu vou jogar fora. Falei, pô, que legal. Então, na hora que chegar meu produto, eu tiro as vazias e ponho as cheias. Ele falou, seu espaço está reservado aí na loja. Então, assim, eu imaginei que ia passar por uma situação dessa. Ao mesmo tempo, a gente estava conversando, aqui até desviando um pouquinho, mas que não tem muito uma fórmula de bolo. Ao mesmo tempo, a gente estava fazendo uma ação num cliente, estava fazendo uma degustação e o cliente estava fazendo uma ação de preço. O produto estava sendo vendido a 99 centavos. Um produto X nosso. Isso já tem um tempo. E a degustadora, as pessoas passavam no corredor, ela falou, olha. E aí uma das mulheres, uma mulher, uma pessoa, uma consumidora passou e falou assim, não, não, não quero, obrigado. Ela falou, não, mas é para provar, para degustar tal. Não, não, não quero. Ela falou, a senhora se incomoda de eu perguntar o motivo? Mas numa boa assim, sabe? Ela falou, eu não quero que esse produto é muito baratinho, deve ser ruim. O que que isso traz pra gente, né? O que que isso traz? As pessoas têm a percepção do que é barato é ruim. Em certo ponto, na maioria das vezes, pode ser que seja verdade. Ah, tá muito barato. Isso aí deve ser ruim, né? Então, essas experiências, Daniel, elas nos levam a refletir, a amadurecer o nosso modelo estratégico de marketing, comercial, de inovação. Agora, recentemente, a gente fez 4 lançamentos. A gente lançou duas batatas e 2 salgadinhos de trigo.
Um deles é sabor provoleta. Provoleta, que nada mais é lá que o provolone, como se fosse um provolone na brasa, né? A provoleta que a gente adora, o brasileiro tem o costume de comer num churrasco, alguma coisa. Cara, você come um produto, você desacredita. Você fala, cara, não é possível. Eu tô comendo provolone, né? Então hoje você tem aromas, quando você trabalha com aromas e casa de aromas, que a gente chama de qualidade, é um pouco do que eu já tinha falado. Você acaba se surpreendendo. Um dos nossos produtos de trigo que mais vende é sabor galeto. Fala, galeto? É, a casquinha do frango, o galetinho, mas a pessoa come, ela fala, cara, não é possível. Ele entrega um galeto. Mas você fala, mas parece que eu tô comendo a casquinha do frango grelhado, né? Então, a degustação, ela tá acerca de tudo isso, né? Óbvio, qualidade e degustação. Tanto é que quando a gente começa as reuniões comerciais nos varejistas, a primeira coisa que a gente faz é, oi, bom dia, ou boa tarde, tudo bem, tudo bem? Vamos começar a comer um salgadinho aqui? Cara, pô, mas já falou, não. A nossa conversa vai ser embasado no produto que eu tenho. Aí você começa. Aí você acaba tendo uma outra dinâmica. Agora, se eu tenho um produto ruim, Daniel, eu vou chegar lá fazer a reunião e falar, não, leva para casa, degusta na sua casa lá, depois você me fala o que você achou. Mas eu tenho um precinho, hein? Tenho um precinho, hein? O produto é baratinho. Não é isso que o consumidor brasileiro está comprando. Também busca. Tem regiões que o cara só quer saber de preço. Não, eu quero mais barato. Quero mais barato, quero mais barato, quero mais barato, mas hoje não é o modelo que a Milho de Ouro se posicionou em ofertar os produtos dela. E o mercado brasileiro ele é muito amplo, né? Ele consegue atender todos os nichos aí de quem quer só o mais barato, quem quer só o premium e quem quer experimentar para pegar aquele que gosta, independentemente do preço. Acho que um ponto que você trouxe muito interessante, Pedro, é a importância de você estar acompanhando no ponto de venda o que está funcionando e o que não está funcionando. Não necessariamente precisa ser o dono ou o diretor, mas precisa ter alguém com experiência analisando o que o consumidor que está provando está falando, aquele que não está provando, por que que não está provando. Então, eu acho que essa é uma boa reflexão para o lojista, para o empresário, que tem um negócio e ele tem que estar ali olhando, sentindo, mensurando. Às vezes, usando muita tecnologia para isso, às vezes não, às vezes usando só o ouvido e os olhos para ter atenção na reação do consumidor ao provar, ao se. Ao interagir com a pessoa que está ali na degustação. Eu acho que isso é muito importante porque às vezes a gente fica sempre esperando estratégias mirabolantes, questões tecnológicas, e às vezes o problema ou a solução é mais simples do que parece. É você interagir, ver a reação, entender o que as pessoas estão dizendo. Então, acho que essa fica uma boa reflexão, Pedro. E agora, olhando um pouquinho mais para frente, já encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa. Esse mercado de snacks ele é um mercado grande no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um dos grandes consumidores, mas a gente tem visto também que o mercado está mudando. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Qual que é a visão da Milho de Ouro, que hoje está muito centrada na marca Lobits? Qual que é a visão de médio prazo? Assim, vocês acham que ainda tem muito espaço para crescer com essa configuração de estratégia? Vocês já estão mirando uma outra estratégia? O que que vocês estão vendo pela frente em termos de snacks aqui no Brasil? Daniel, a gente não acredita em uma única estratégia, a gente não tem só uma estratégia, a gente tem algumas estratégias, né? Sem dúvida, a gente precisa sim é, estar presente nesse momento do consumidor que busca um produto mais saudável, um produto proteico, né? Um clean label ali. Então a gente já está em fases de desenvolvimento, possivelmente, dessa linha de produtos. É, mas a gente também acredita que ainda há muito espaço para o nosso crescimento, porque eu ainda tenho um mundo, um universo de novos clientes para entrar com os nossos produtos, né? Então, são duas estratégias que a gente anda em paralelo. E várias outras estratégias aí que a gente vai entrar em níveis técnicos, como estratégia de logística, como que eu chego mais rápido no ponto de venda, como que eu trago softwares e sistemas para me apoiar, como agora recentemente a gente trouxe Salesforce, que é o maior sistema de CRM do mundo. A gente implantou agora na semana passada, que isso dá um embasamento melhor para nós, para o nosso time comercial, para aproveitar todas as oportunidades no ponto de venda e também trazer todo o histórico do cliente. Então, são várias estratégias, não tem como a gente
utilizar só de uma. A gente precisa estar em contato com várias, olhando para todas, e ao mesmo tempo acompanhando as mudanças de mercado, novos sabores. A gente está percebendo que essa nova geração gosta de coisas diferentes, gosta de sensações diferentes, distintas, paladar diferente. Então, nossa, um produto, um salgadinho que é doce, enfim. Então, eu acho que a gente está muito conectado também com o que acontece no resto do mundo, né? A gente senta aí com as nossas casas de aroma, onde eles trazem para a gente as tendências globais, né, do que está acontecendo aí fora, porque cada continente você tem um costume diferente, você tem um consumidor distinto, você tem os mais tradicionais, você tem os mais arriscados, etc, né? Então a gente não se utiliza de uma única estratégia, Daniel, a gente avalia todas as estratégias de melhoria visando sempre um crescimento e uma maior presença dos nossos produtos no ponto de venda. Ah, legal. Acho que você deu um belo recado aí para quem está nos acompanhando, que não é necessário você ter só uma estratégia, você pode ter mais de uma. Obviamente que quanto mais complexo esse mercado, mais opções é importante você ter. Mas uma coisa que me deixou bem impressionado é o quanto que vocês realmente demonstram ter interesse em conhecer realmente o consumidor. É colocar o consumidor no centro, entender o que ele gosta, o que ele não gosta, o que pode funcionar. Eu acho que isso é muito importante, porque tem muita empresa que fala que o consumidor está no centro do meu negócio, mas a gente não percebe esses detalhes que, por exemplo, você aqui rapidamente já mostrou para a gente que você está de olho nos hábitos, nas vontades, nas tendências do consumidor para tentar refletir isso nos seus produtos. Acho isso muito bacana. Para encerrar aqui o nosso bate-papo, queria uma impressão sua sobre o ambiente de negócios no país. Você está mais otimista, menos otimista? Uma empresa que tem mais de 30 anos aí já atravessou diversas crises políticas, sociais, pandemia e se mantém ativo. Como que você encara esse momento e como que vocês conseguem se manter aí tão produtivos mesmo diante de tantos desafios, Pedro? Daniel, otimista eu estou sempre, tá? Isso é super importante. Eu sou muito otimista. Eu enxergo o mercado como uma oportunidade ímpar a todo tempo, né? Independente das situações ou dos momentos políticos, independente da pandemia que a gente passou, independente a gente chama de segunda pandemia, que foi o problema com as lojas americanas, que eram um dos, né, é ainda um dos nossos principais clientes. Então, mas o momento político, ele determina um pouco mais de cautela, agora com grandes investimentos, né? Então, a gente não sabe o que pode acontecer, o que não pode acontecer, muitas reformas sendo discutidas, você também navega bastante com isso, você sabe. Então, eu acho que é um momento de incerteza quanto a grandes investimentos. Você tem uma taxa Selic muito alta também, então, para você se capitalizar com capital de terceiro a um custo muito alto, né? Até que ponto isso vale a pena? A gente vê grandes empresas aí entrando em recuperação judicial ou extrajudicial por conta de ter tomado alguns financiamentos lá com uma Selic a 2, 3% e hoje está tomando 14, 15. Isso virou, né? Então acaba não se sustentando. Então a gente continua enxergando com otimismo, mas com muita cautela. Tá? A gente precisa respeitar muito. Então a gente olha nesse momento muito mais para dentro do nosso negócio, para nossa estrutura administrativa como tá, para o nosso time comercial, para nossa performance, para a performance do nosso produto, das nossas formulações, inovações de forma comedida, sem grandes estardalhaços e grandes investimentos. Até porque a nossa empresa é uma empresa de capital fechado, limitada, só da família, a gente tem uma alavancagem zero, não temos capital de terceiro, enfim, a gente não tem captação de recursos no mercado nem nada. Enfim, a gente adotou essa política até então, isso pode mudar amanhã ou depois, mas isso não está sendo discutido até então. Então a gente acha que o Brasil, a gente acredita muito no Brasil, por isso que os empreendedores dizem que os brasileiros empreendedores são loucos, né? Então a gente acredita muito, a gente gosta muito desse dinamismo que a gente tem, mas eu acho que tem muito a melhorar, né, no nosso país, principalmente nessa, nesse apoio ao empresário, nesse apoio ao maior empregador, né, que são aí as empresas familiares, né? Então a gente está sempre
em contato e acreditando muito, com muito otimismo que a política pode mudar, as coisas podem ser ressignificadas e que a gente possa ter um olhar diferente, né, das autoridades políticas para que a gente possa alçar voos diferentes, porque eu acho que tem muito espaço e oportunidade para isso, né? É verdade, é verdade. Realmente o ambiente de negócios no Brasil não é amigável, pelo contrário, é bastante hostil para o empreendedor. Mas a gente toda semana tem trazido aqui um empresário, um empreendedor, um fundador de empresa, um gestor executivo que comprova o quanto que o brasileiro é resiliente, é competente, é criativo, é inovador e sabe lidar com essas turbulências. Então, em primeiro lugar, queria parabenizar, Pedro, aí, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Uma empresa com tantos anos de existência nesse contexto familiar não é fácil, competindo com grandes marcas e tendo sucesso. Acho que, em primeiro lugar, parabenizar. E, em segundo lugar, agradecer por ter trazido um pouco aí da história, da experiência, da visão sua e da empresa, né, Milho de Ouro, com a marca Lobits aí, para compartilhar com quem está nos ouvindo. Queria pedir para você deixar uma mensagem final para esse empresário que está nos ouvindo e queria também um dia chegar aí a 30 anos de empresa e o que que você pode dizer para incentivar e para dar um pouco aí de otimismo para esse empresário que está nos acompanhando? Eu acho que é de tudo um pouco do que a gente conversou até agora, né? Ao longo desses 40 minutos, 45 minutos que a gente está conversando, né? Eu acho que otimismo acima de tudo, né? Eu acho que a gente tem que levantar com cada vez mais paixão e amor pelo que a gente faz, porque se não for isso, já não está no caminho certo. Otimismo, ser resiliente e ter muita calma também. Eu tenho falado muito isso. Óbvio que a gente está em cima fazendo as coisas acontecerem, mas tem que ter calma. Vamos ter calma, vamos respeitar os momentos. Tem o que a gente não, o que não tiver ao nosso alcance agora, não adianta a gente se estressar ou a gente querer dar um passo maior que a perna, etc., porque a economia não vai acompanhar, né? Então eu acho que prezar sempre qualidade, um posicionamento de marca muito bem definido, uma proximidade com o varejista, com a área de criação, de P&D, de novos produtos, e trabalhar, abaixar a cabeça e trabalhar, porque só o trabalho vence, né? Então, nada vai ser fácil, nada vai cair no nosso colo, então, eu acho que não pode ter medo de trabalhar. O empreendedor não pode ter medo de trabalhar, não tem dia, não tem horário para trabalhar, né? Então, a gente está sempre conectado. O que que eu posso fazer de diferente na minha empresa no dia de amanhã? Então, eu acho que é otimismo sempre porque acreditar que tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo, em algum momento a gente vai alcançar ainda mais o nosso lugar ao sol. Legal, legal. Otimismo, calma e trabalho. Fica aí as três palavras que o Pedro deixou e que faz todo sentido para quem é empresário nesse país. Pedro, obrigado. Tenho certeza que quem está nos ouvindo agora, quando vê na gôndola um Lobits, vai provar para ver se realmente é isso mesmo que você está falando. Tenho certeza que o pessoal vai ficar curioso aí para conhecer um pouco mais. Deixa seu recado final aí. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, da empresa, pode deixar os contatos aí, o site. Tá, joia. A gente espera que o nosso bate-papo aqui desperte a curiosidade das pessoas, sim, em comprar o produto na gôndola, né? Eu acho que com certeza todos vão se surpreender. Eu sou um consumidor assíduo da marca, acho que quem trabalha comigo sabe, todas as reuniões que eu participo, que eu levo produto, acho que eu sou o cara que mais come, gosto bastante. A gente está presente no Instagram, né? @salgadinhoslobits. Também estou presente no LinkedIn, o meu LinkedIn é Pedro Rodrigues, ou procurar lá dentro mesmo da nossa página da Milho de Ouro. A Milho de Ouro também tem uma página no LinkedIn e a gente fica à disposição. Quem quiser nos contatar para conversar, trocar informações, a gente está super à disposição. Sou uma pessoa super acessível, meu time também, a equipe também. Então a gente está buscando sempre aí por novas ideias. Muito bem, parabéns aí pelo trabalho. Nosso bate-papo de hoje foi com Pedro Rodrigues, diretor comercial da Milho de Ouro, e a gente falou bastante aqui sobre o que realmente define o sucesso de uma marca nas prateleiras, falando de indústria, varejo e essa necessidade de conexão entre esses dois segmentos tão importantes. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas!
Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso arroba é o Sistema CNDL e o varejo.sa. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil e Portal Varejo SA para nos encontrar.